Tá bom, bom dia a todos da Comissão Especial de Estudos, que atualiza a lei orgânica do município. Já presente os membros dessa comissão, a vereadora Charliane Souza, o vereador Beto Dourado, que é relator, o vereador Jairo Araújo, que é membro também da comissão, e o vereador Anderson Guinho, membro da comissão. Nós estamos tendo a tradução em linguagens de sinais pela servidora Roberta, e temos o escritório, que, após um processo licitatório, está dando o suporte jurídico e técnico para a conclusão. Hoje é a nossa 19ª reunião e quero antecipadamente dizer que entendo que essa deve ser a última reunião, ou pelo menos a penúltima, até que o relator, se ele já não tiver com o seu relatório pronto aí, na próxima reunião a gente já ter a apresentação do relatório, a aprovação e o encaminhamento à mesa diretora, para que a mesa diretora possa encaminhar para as comissões técnicas de legislação, para daí a gente dar o prosseguimento. Com a palavra, o relator, vereador Beto Dourado. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os membros da comissão, Alá, servidores da casa e pessoas que estão nos assistindo aí nas redes sociais. Júnior, eu estava agora, a relação que eu tinha enviado para a doutor Alá, eu estava no telefone com ele agora, tirando algumas dúvidas daquelas folhas que me ficaram pertinentes. Na verdade, ficou apenas uma correção em que, no artigo em que dá licença por paternidade e por adoção, na parte de adoção, ele esqueceu de botar em caso de maternidade, dando o prazo, que o homem continua com 5 dias, mas a mulher passa também a ter um prazo maior, mas ele colocou como se fosse homem ou mulher, uma coisa só, e ele vai fazer a correção. No restante, eu tirei todas as dúvidas, algumas coisas que eu tinha dúvida, mas são justamente imposição de leis maiores da Constituição, que eles estavam revogando algumas coisas que eu acho que tinham que ficar, mas é imposição da Constituição, né? E já tirei todas as dúvidas. Agora, o meu relatório, para ser construído, Júnior, precisa ele fazer análise do que foi mandado por todos os vereadores e construir em forma de emenda e mandar para a gente todas as alterações que foram feitas. Ele mandou o corpo, nós estudamos, agora ele precisa transformar essas alterações que foram feitas, essas revisões que foram feitas em forma de emenda, para mandar para mim e eu poder colocar no relatório. Mas isso depois da gente exaurir toda a discussão em cima daquilo que nós observamos nessa divisão foi feita para cada um aí, né? No restante, ele vai passar aí algumas indagações que foram feitas a ele, que a gente está ansioso para ouvir aqui, né, de que o prazo que ele vai mandar isso para a gente. Muito obrigado a todos, devolvo ao presidente. Obrigado, vereador Beto. Eu vou deixar para a doutora Alá falar mais no final, ouvindo os membros da comissão, já agradecendo a presença de todos, né? Eu queria, assim, pedir que a gente seja sintético, para a gente não ultrapassar das 10h30 a nossa reunião. Com a palavra, a vereadora Charliane Souza, membro da comissão, para falar sobre o seu trabalho que foi passado para análise de uma parte da lei orgânica, o qual ela já disse na sessão passada que ela até se estendeu além do que foi determinado. Bom dia, vereador Júnior Brandão. Seja bem-vindo lá à nossa reunião. Bom dia, Beto, Jairo, vereador Guinho, Roberto, Brandão e todos que nos acompanham através do Facebook. Eu fiquei com a parte 35 em diante, ou foi 30, e surgiu algumas dúvidas, e eu gostaria de estar... algumas delas eu já encaminhei para o escritório Muniz de Góes, e outras eu vou tentar estar passando por aqui, mas no momento oportuno eu estava ligando para o doutor Alá para ver a possibilidade de ele me explicar com mais detalhes. Mas a dúvida que me surgiu foi com referência aos cargos em comissão e funções de confiança, se haveria possibilidade da gente estabelecer
condições e percentuais mínimos acerca desses cargos dentro da prefeitura, né, no executivo. Nesse mesmo parágrafo, nesse mesmo artigo, ele fala sobre as leis específicas onde criam as empresas públicas, sociedade e economia mista, autarquia e fundação pública, que serão sempre subordinadas a uma secretaria municipal. A minha dúvida é mais especificamente a Imasa, que está dentre essas empresas aqui, e ela foi criada dentro do município, e a minha pergunta é, se porventura ela vier a ser vendida ou for feita alguma concessão, se ela vai ter que ser extinta? Essa é a minha pergunta. E se sim, a gente poderia estar citando essa observação nos casos específicos das leis que são criadas às empresas públicas. No parágrafo 3º, que eu não estou com o artigo aqui em mãos, mas fala sobre a criação da escola do governo no município, eu gostaria de saber se havia possibilidade de colocarmos uma emenda. A minha sugestão seria o mesmo perfil que nós temos das escolas do colégio estadual, que é essa do batalhão, se poderíamos fazer com as escolas do município, de forma que a Guarda Municipal poderia estar dando esse suporte. É uma sugestão, como já temos as escolas estaduais sendo acompanhadas pela Polícia Militar, né? Se as do município poderiam ser colocadas pela Guarda Municipal, é uma sugestão, porque eu vi essa questão da criação das escolas do governo aqui. Outra dúvida é sobre o mandato de vereador no caso de servidores, que eu não achei aqui, no caso de servidores se colocarem, né, à disposição para serem candidatos a vereadores, se consta se vai ser remunerado ou não e qual é o prazo que ele tem que se afastar. Eu não identifiquei, não achei isso na lei orgânica. E, por fim, sobre esse artigo 134, que trata sobre o orçamento positivo, a emenda positiva, se havia condição de colocarmos, é uma sugestão, né? Naquela devolução que o legislativo faz para o executivo, se havia condições da gente atender, né, revertendo essa devolução para atender as emendas impositivas. É uma sugestão que eu gostaria de saber se havia condições. Então, são essas minhas colocações diante dos estudos que foram feitos, e eu peço que a gente analise, não neste momento, né, eu vou tentar viabilizar essa reunião junto com o escritório, mas essa minha parte eu devolvo a palavra para o vereador Jânio Brandão, que está presidindo a reunião. Obrigado, vereadora. Jairo, o seu microfone está ligado. É importante, vereadora Charliane, eu agradeço as suas considerações feitas, mas é importante que isso seja remetido ou no grupo ou direto para o escritório do doutor Alá, para que ele possa fazer uma avaliação. Lembrando que essa escola de governo seria uma escola de governança, né? Seria uma escola para poder capacitar os servidores municipais nas suas mais diversas áreas, e dentro de um plano de cargos e salários, ele até poder subir de padrões, de classe, porque participou de capacitações. Mas coloque, por gentileza, a sua sugestão e que envie o mais rápido possível para que a gente conclua esse trabalho. Vereador Jairo Araújo. Bom dia a todos e a todas. Doutor Alá, bom dia. O senhor deveria fazer como eu, aproveitar o isolamento e deixar o cabelo crescer, como eu estou aqui. Está vendo aí o meu cabelo? Você pode deixar o cabelo do senhor crescer.
Bom dia a todos e a todas. Na realidade, eu já enviei a parte que o presidente da comissão me solicitou que fizesse uma avaliação, né? Eu só quero mais ouvir aí a consultoria no sentido de que se aquelas observações procede ou não, e eu continuo, obviamente, lendo o inteiro teor do texto, até porque você vai lendo, você vai observando mais coisas, e é possível que eu, inclusive, apresente emenda quando ela entrar na comissão de legislação, não é? Mas, basicamente é isso. Obrigado, vereador Jairo. Bom dia à advogada também, que faz parte do staff do escritório, a doutora Juliana Soledade. A camisa estampada está bonita, doutora Juliana. Com a palavra, o vereador... Eu ia comentar, eu ia até comentar. Não só a camisa, como o fundo também, está lindo, a pintura. Ok. Eu não sou muito bom de elogio, mas quando me chama a atenção, eu elogio. Com a palavra, o vereador... Perceptível. Vereador Anderson Guinho. Ô, Júnior, eu acho que Guinho não vai poder falar, porque... Porque ele tinha comunicado que está aguardando o exame dele, mas... Com a palavra, o vereador Anderson Guinho, se ele puder, se ele desejar falar. Guinho. Liga o áudio, Guinho. Oi. Bom dia a todos e a todas. Vereador Júnior, eu só vou pedir a Vossa Excelência que não vou ter condições de comentar a respeito, né? Que estou aqui agora fazendo o exame e já vou aqui receber o resultado. E é muito difícil falar com essa máscara aqui, mas já retorno. Entendo perfeitamente, Excelência. Passemos, então, não sei se Beto ou Charliane ou Jairo ainda querem falar alguma coisa. Vamos, então, passar a palavra aos advogados que estão dando suporte técnico para a atualização da Lei Orgânica Municipal, aqueles que estão acompanhando aí no Facebook. A Lei Orgânica Municipal seria o equivalente à Constituição Federal quando se pensa na Federação do Brasil, seria como a Constituição do Estado da Bahia. É uma lei que tem 30 anos de existência, essa última versão, e que ela passou por algumas modificações pontuais, mas nunca de uma forma geral como ela tem acontecido. Eu informo também a comunidade que nos acompanha que foram realizadas audiências públicas presenciais, várias, inclusive por temas: saúde, educação, cultura, turismo, esporte, assistência social. Então, foram muitas reuniões, inclusive com presenças de atores, tanto do Poder Executivo como do controle social, através dos conselhos municipais. Com a palavra, doutor Alá e a doutora Juliana, se assim desejar. Bom dia a todos. Antecipo aí até a doutora Juliana, né? Gostaria de dizer, né, referendando as palavras aí do vereador Júnior Brandão, o trabalho que foi realizado pela Câmara de Vereadores com a assessoria de nosso escritório, né, a Muniz de Góes, que já há mais, né, quase 6 meses aí de trabalho duro para poder fazer justamente a atualização, colocando essa lei orgânica, onde não se mexia da forma como se mexeu nela há mais de 30 anos, né, porque nós fizemos grande parte dessa atualização e até esclarecer a vocês a respeito dessa questão relativa à correção ortográfica de concordância, que não faz parte do pacote, né, dos serviços de nossa empresa, mas já está sendo agilizado. Nós tivemos uma conversa com o presidente da casa, o vereador Ricardo Xavier, e ele já está em vias de contratação, né, juntamente, já conversou com o Jefferson, né, que é o controlador, já estão vendo isso aí, para poder fazer
esse trabalho após a gente ter condição de estar apresentando já, aí sim, o projeto de emenda, que foi isso que nós conversamos com o vereador Beto Dourado. Ficamos quase 1 hora agora no telefone antes da reunião, ele conversando com esses pontos aí, do que ele tinha dúvida. Também me coloco à disposição da vereadora Charliane também, para a gente poder dar uma conversada nessa parte aí, que a gente sabe que é um pouco chato, né? Mas é necessário se faça aí vendo os pontos, e principalmente esclarecendo aqui, vereadora, os pontos que a senhora levantou aqui, em relação mesmo a essa questão do percentual de cargo de confiança e cargo comissionado, não é matéria de lei orgânica. A gente apenas cria essa questão dos cargos ali, e na lei específica, que normalmente é o plano de cargos e salário, é que você tem lá, você pode mexer, pode estar verificando isso aí. O que a lei orgânica, como bem lembrou o vereador presidente Júnior Brandão, é uma norma de princípios gerais. E por conta de ser uma norma de princípios gerais, ela apenas coloca alguns pontos, que foram justamente das dúvidas que nós tiramos ali em relação ao vereador Beto Dourado, onde ele questionava a questão da possibilidade do afastamento provisório do prefeito, que era uma coisa que existia essa possibilidade na lei orgânica, essa que nós estamos reformando aí do município, mas que por conta de determinação, tanto do Supremo Tribunal Federal, não é mais possível esse afastamento sumário. Continua ainda a Câmara de Vereadores responsável pela questão da apuração das infrações político-administrativas, mas não tem mais esse afastamento sumário. Tanto é que vocês devem ter acompanhado aí, viram que o atual prefeito da cidade de Jiquié foi afastado pela Câmara de Vereadores quando do recebimento da denúncia. Nós acreditamos que dentro dessa semana, mais tardar na próxima, ele vai estar sendo retornado ao cargo, porque não é ilegal você afastar sumariamente um prefeito sem você ter um procedimento judicial com relação a isso aí. Por quê? Porque você está subtraindo uma parte do mandato dele como gestor e que foi outorgado pelo povo, e que só a justiça é que pode fazer esse afastamento preventivo, não a Câmara de Vereadores. Isso aí é apenas para esclarecer, o vereador Júnior Brandão falou muito bem a respeito das escolas municipais de governança, que realmente seria dentro da forma como foi proposto na emenda aí, a questão dessas escolas de governança, a questão dos servidores públicos para a desincompatibilização dos mesmos, saudar o vereador Antônio Cavalcante aí, que está entrando. Então, essa questão do afastamento dos vereadores, dos servidores, perdão, já é uma questão da legislação eleitoral que trata, não é também matéria de lei orgânica você vir e fazer a regulamentação com relação a essa questão de se vai ou não vai, o prazo, quais são os cargos, isso e aquilo, porque é a legislação eleitoral que determina com relação a isso aí. Então, independente dessa questão. E na questão do orçamento impositivo, se eu entendi, eu quero até saber da vereadora Charliane, se é com relação à questão da verba que seria devolvida pela Câmara de Vereadores para o Executivo, se vocês queriam justamente a aplicação dessa verba. Se for em relação a essa verba, infelizmente, vereadora, como essa é uma verba, vamos dizer assim, extra-orçamentária, a gente não pode fazer vinculação quando dá devolução dessa verba para o Executivo, determinando a ele que gaste o dinheiro com isso ou com aquilo outro. Normalmente se faz, quando há essa devolução, um acerto de cavaleiros com relação a isso aí. Vocês lembrem, o vereador Acilino, quando foi presidente da Câmara, aí devolveu ao prefeito à época, Geraldo Simões, aí, uma determinada verba, destinando aquela verba a que fosse feita a reforma de praça, isso e aquilo outro. E o Geraldo, por ser justamente verba extra-orçamentária, ele utilizou da maneira como ele quis e não fez aquilo que foi previamente acertado. O que a gente tem que fazer para amarrar a coisa aí seria justamente dentro daquilo que o próprio orçamento aí, do orçamento do Executivo, conforme se encontra nessa proposta que fizemos com relação ao orçamento impositivo, dentro daquelas áreas específicas e dentro daqueles percentuais.
Fora aquilo ali, realmente não é possível a gente estar fazendo, porque é verba extra-orçamentária, né? E no mais, é isso. O que é que a gente pensa agora? Falando até com o vereador relator Beto Dourado, por conta da ajuda que nós vamos estar fazendo com ele nesse relatório final, é que a gente precisa, o mais rápido possível, do recebimento dessas propostas que vocês tenham, dentro daquilo tudo que a gente já conversou, porque qual é o próximo passo da empresa? Antes de fazer essa correção ortográfica que nós vamos estar passando para o presidente da Câmara, né, para poder ele ver aí com quem de direito, vai ser a questão de fazer a emenda geral, essa emenda aglutinativa, que vai ser uma emenda aditiva, supressiva, né? Então, por isso a gente chama de emenda aglutinativa, onde nós vamos estar colocando todas as propostas daquele material que já foi passado para os senhores e para as senhoras, e ver esse outro checklist aí final feito por vocês, para que a gente possa preparar esse projeto de emenda para remeter aí para o relator, que vai dar a visão final da coisa e vai estar, ao final, enviando para a Comissão de Constituição e Justiça, onde ainda poderá sofrer emendas, verificação aí da sociedade e tudo, para que a gente possa estar encaminhando para o plenário, para que o plenário possa vir votar. O vereador Júnior Brandão foi bastante democrático durante todo o trabalho realizado pela comissão, onde abriu e houve participação de diversos vereadores aí, onde houve também sugestões feitas pelos vereadores, né, que até para a gente acelerar o trabalho, porque, na verdade, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, técnico-legislativo, as emendas dos vereadores e da própria sociedade poderão ser feitas justamente agora. O momento correto seria agora, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Só que já houve uma antecipação, a sociedade organizada já encaminhou diversas sugestões, propostas de emenda, né? As pessoas comuns também mandaram diversas propostas de emendas, nós fizemos esse estudo e foi esse que foi apresentado aí no anteprojeto que vocês tiveram, né? Agora se debruçaram, já viram, já analisaram, nós estamos aí já em análise de boa parte de sugestões que já foram dadas, quero ver se a gente fecha tudo aí, para que nesse final de semana aí a gente tenha condição de poder trabalhar, para na segunda-feira, terça-feira no máximo, a gente já ter condição de poder estar encaminhando ao nosso relator aí a proposta, né, de projeto de emenda, né, da lei orgânica do município de Itabuna. Por isso que o vereador Júnior, nosso presidente, estava pedindo para que acelerasse aí o trabalho, porque agora a gente precisa de vocês. Fechar esse material para ser encaminhado a gente, para que a gente tenha condição de estar fechando, porque está dentro do nosso cronograma, dentro desse mês de junho, a gente está encerrando essa parte aí da lei orgânica, para que a gente possa acompanhar aí as votações e tudo, para a redação final mesmo do tema, para que a gente tenha condição de ir avançar e fazer o regimento interno. Eu trago isso aqui à baila por conta dessa conversa que nós tivemos com o vereador Beto Dourado, onde, né, já vamos iniciar esse trabalho da questão do regimento interno, mas para poder iniciar o trabalho do regimento interno, a gente tem que finalizar com a promulgação da lei orgânica. Por quê? Porque a gente tem que ter a certeza de que está fechadinho, que é aquilo ali, para daí a gente trabalhar. Aí você diz, mas e o que tiver de incongruência nesse período aí? Olha, a gente está estimando aí de 90 dias a menos para a gente estar com o novo regimento interno. É um trabalho mais fácil do que da lei orgânica, porque não há necessidade de você abrir para a comunidade, ter as audiências públicas, discutir. Discussão vai haver, sim, com os senhores e com as senhoras, né? Mas, em relação a abrir para a sociedade, como foi a questão da lei orgânica, não há necessidade do regimento. A gente já iniciou um estudo em relação às incoerências que tem daquilo que se encontra no atual regimento interno
com essa antiga lei orgânica e alguma coisa dessa proposta que a gente está colocando aí. Então, enquanto não houver mesmo a promulgação do novo regimento interno, vai valer a lei orgânica promulgada, e o que for de diferente em um e outro vai dar um trabalhinho um pouco maior, mas é por pouco tempo, e é um período também que vai ter, eu acredito que vai ter pouca atividade legislativa, né, porque nós vamos estar aí já avizinhando o período eleitoral, então eu não acredito que vai haver tanta dificuldade assim de se trabalhar com a lei orgânica atualizada e o atual regimento interno, ainda com as alterações que vamos estar sugerindo. Mas, né, era uma coisa que eu discuti aí com o vereador Beto Dourado, o nosso presidente Ricardo Xavier já startou, né, todo o procedimento com relação a essa questão aí do regimento interno, para que a Câmara de Vereadores possa, ainda esse ano, né, nesse iniciozinho aí de segundo semestre, antes do período eleitoral, já está com sua lei orgânica e com seu regimento interno atualizado e funcionando da maneira que todos os senhores e a senhora, né, querem que funcione. Era mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. Estou aberto aqui para qualquer outro esclarecimento também. Com a palavra aí, devolvo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado, doutor Alá. Quero saudar o vereador Antônio Cavalcante, presente também nesse momento de quase finalização dos trabalhos da comissão especial, e quero passar a palavra a Cavalcante para uma saudação aqui aos colegas e à população que acompanha esse momento. Depois da palavra do Cavalcante, do vereador Cavalcante, eu passo a palavra à doutora Juliana, se assim ela desejar fazer alguma intervenção. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, o povo que está nos assistindo. Eu gostaria de parabenizar a condução dos trabalhos, o trabalho técnico que tem sido feito pelo doutor Alá, pela sua capacidade, a gente não esperava menos, e dizer que, na verdade, era um anseio da comunidade de Itabuna, tanto em relação à lei orgânica do município e também do nosso regimento interno, que o senhor sabe que, às vezes, ele acaba tendo uns probleminhas que a gente tem que recorrer ao plenário quase sempre. Então, isso vai nos ajudar muito no processo legislativo, porque nós vamos ter um regimento interno atualizado e também a lei orgânica do município. Parabenizar a cada um dos senhores e dizer que a gente está aqui para contribuir naquilo que for possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Cavalcante. Doutora Juliana Soledade. Bom dia a todos. Saúdo os vereadores, doutor Alá. Acredito que nas duas últimas reuniões passadas, né, ficaram algumas dúvidas e o doutor Alá sabiamente soube, né, dizimar essas dúvidas agora, até para que a gente possa seguir o curso, né, desse processo da lei orgânica de uma forma mais tranquila e homogênea, né, para que possa validar todas as alterações. Obrigado, doutora Juliana. Então, nós vamos apresentar para a comissão a seguinte sugestão. Aqueles que já passaram, o escritório já tem as sugestões, já está trabalhando nessas sugestões. Aqueles que não passaram devem fazê-lo o mais rápido possível, e nós só voltaremos a nos reunir enquanto comissão quando o vereador Beto tiver já o seu relatório concluído. Ele vai nos avisar com alguma antecedência, até porque a gente tem vivido dias de 2, 3 reuniões da Câmara por dia, para a gente agendar, e assim o vereador... Eu até peço ao vereador Beto que, quando você for apresentar o relatório, que nos mande até previamente para a gente dar uma lida, para quando chegar no momento da discussão, a gente já tenha feito a leitura do material, que não será um material pequeno, eu imagino que será um material longo, porque são muitas as alterações, mas que eu até sugiro
para especificamente, talvez, não precisar no seu relatório reproduzir o que foi mudado, mas citar, né, o artigo, a linha que houve uma adição e colocar anexo ao seu relatório, sem precisar citar ipsiliter o que foi modificado, mas citar, olha, o artigo tal, houve uma alteração no seu capto, houve uma adição de um inciso, de uma linha, alguma coisa assim, e no final coloca como anexo a proposta como toda de alteração, para não ter um relatório muito extenso, já que no próprio anexo já tem o que está sendo proposto de alteração. É só uma sugestão, até porque 10h30 nós temos uma reunião de comissões técnicas reunidas, e eu gostaria de saber dos vereadores que fazem parte da comissão, se alguém mais quer usar a palavra. Por favor, abra seu microfone e diga que quer falar. Não tem... Eu tenho um vereador. Pois não, vereador Beto. Jairo Araújo, por favor. Eu só gostaria de fazer uma ponderação com a consultoria, do ponto de vista dessa correção ortográfica. Eu penso que a última menção, ou fala, ou decisão sobre o projeto é dos vereadores. São dos vereadores. Então, portanto, eu faço uma sugestão que a correção ela seja feita no decorrer do processo. Acho que deu uma com isso. Está travando um pouco o vereador Jairo. Depois. Está travando o vereador Jairo. Está falhando, gente? Está falhando. Está falhando. Está dando para ouvir? Agora está dando para ouvir. Agora está dando para ouvir. Está chovendo muito aqui. Está chovendo muito. Continua travando, Excelência. Oi, está dando para ouvir, gente? Continue. Então, era só isso, que levasse em consideração de que a última palavra é dos vereadores, né? Então, o que eu faria a sugestão é que no decorrer do texto já fosse fazendo as devidas correções. E após toda essa correção é que viria para a apreciação final do plenário. Não sei se eu me fiz entender. A intenção, e nós já pontuamos isso em reuniões anteriores, é que a questão ortográfica seja observada, não é? Até porque nós estamos trabalhando com a lei orgânica do município, e aquela questão do gênero, Excelência Jairo, que Vossa Excelência colocou numa reunião anterior, para colocar sempre a hipótese de prefeito e prefeita, vereador e vereadora, sempre colocando essa possibilidade, além dos que já foram pontuados por essa comissão. Inclusive, se no contrato, doutor Alá, não há essa previsão de que haja uma revisão ortográfica, que seja nos sinalizado para que a comissão indique ao presidente da Câmara essa lacuna que ficou, até para, na necessidade de um aditivo, para que seja feito isso, que isso não inviabilize as questões que foram levantadas pelo vereador Jairo Araújo em outro momento. Vereador Júnior, vereador presidente, me permita, é justamente isso, né? Eu acho interessante, né, que a comissão, de forma oficial, porque oficiosamente o presidente da casa já tem conhecimento disso,
tanto que ele já startou a questão disso aí junto ao UES, que me parece que já manteve contato lá com o reitor da universidade a respeito dessa questão, para poder estar se vendo aí, e concordo também com o vereador Jairo, né? A ideia, a princípio, seria essa, né? A gente pegar agora esse projeto, né, depois que vocês já tiverem feito essas considerações, fazer o encaminhamento para o pessoal fazer essas correções ortográficas, e aí, remetido para cá, para poder ir para a Constituição e Justiça, vocês possam estar fazendo a verificação de todo esse material, para, se for o caso, novamente, rever toda essa questão ortográfica, e aí sim ir para plenário. Ainda tem um certo caminhozinho aí a se correr para poder finalizar e finalmente se chegar à votação, né, do objeto. A gente coloca essa parte de correção ortográfica que não seria atribuição nossa, porque o que a gente vai olhar são os aspectos jurídicos, técnicos, legislativos aí do processo como um todo. Né? Vocês viram aí que todas as fases desse processo aí houve o acompanhamento de nossa empresa. Inclusive, haverá também quando dessa parte aí de ortografia. Mas isso aí já é uma questão mais, vamos dizer assim, técnica do ponto de vista, né, de correção ortográfica, e já foi utilizado, inclusive, pela própria Câmara de Vereadores de Itabuna, quando de uma outra época aí que vocês fizeram uma verificação, né, da própria lei orgânica. Isso aí nos foi passado até pela servidora Margarete, né, que disse que foi feita a contratação de um profissional da área para poder ver isso aí, foi feita a coisa via o UESC também. Hoje nós temos a UESC e outras faculdades aqui na região, e a própria federal também, que pode servir de norte para que a gente possa fazer uma lei orgânica, além de atualizada, dentro do ponto de vista, né, linguístico, também correta, né, com concordância. O vereador Beto, mesmo na leitura do texto dele, ele nos passou já aqui uma falha, né, na hora de leitura, que já foi visto, que não seria nem ortográfica, seria, vamos dizer assim, de concordância mesmo, que estava faltando ali, que a gente já observou, já colocamos aqui, e que deve ser encontrado. O senhor sabe que o tamanho que nossa lei orgânica, a dificuldade que foi, né, tanto se fazer essa leitura, e é importante e interessante que todos os atores envolvidos na confecção dessa nova lei orgânica tenham essa disposição de poder ler aquilo que está colocado aqui e observar e anotar aquilo para que a gente possa ter, além de uma lei orgânica moderna e ágil, também uma lei orgânica do ponto de vista linguístico de forma correta. Era o que eu tinha para colocar, senhor presidente. Eu vou pedir à vereadora Charliane e o vereador Jairo que abram suas câmeras para a gente fazer uma foto dos presentes aqui para mandar para a imprensa da Câmara. Isso, Roberto. Vou ajeitar meu cabelo aqui, presidente, por favor, me dê um tempo. Ok. Ok, já foi tirado, então eu agradeço a todos e a todas pela participação nessa reunião e declaro encerrada. E até a próxima. Obrigado aí pelo apoio de Adenilton, aí, o apoio do suporte técnico, e o escritório de advocacia e os vereadores que estiveram presentes.